Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de Planejamento Financeiro Pessoal. E hoje a gente vai começar a falar de uma outra etapa do planejamento financeiro, que é o planejamento da aposentadoria, esse assunto que vem se tornando cada vez mais relevante. Então, a gente vai falar um pouquinho de por que é importante se planejar para a aposentadoria, tendo aí em vista, mudanças principalmente estruturais na nossa população. Depois vamos falar um pouquinho da diferença de um PGBL para o VGBL e em seguida vamos falar também aí dos tipos de benefício que você pode encontrar tanto no PGBL quanto no VGBL e alguns pontos, que são pontos de atenção. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre por que é tão importante se planejar para a aposentadoria e por que isso deve ser pensado o mais rápido possível, o quanto antes. Então, um dos principais pontos é que a nossa população ela está ficando mais velha. Aqui nessa primeira figura, vocês podem ver a distribuição etária da população por sexo aqui no Brasil. E a gente tem ali o dado de 2000 e o que está previsto para 2035. Então, a gente pode observar em rosa desse lado, mulheres, e aqui em amarelo, deste outro lado, é o que a gente tinha de população nos anos 2000, e aí em vermelho e em azul é a previsão para 2035. A gente percebe que nos anos 2000 a gente tinha uma base dessa pirâmide bem larga. Essa base representa aí a população jovem, então a gente tinha uma população majoritariamente jovem, até ali os seus 30, 35 anos, e em 2035 nós vamos chegar com essa base bem mais estreita, enquanto que o meio e o topo dela vão se alargando, ou seja, a gente vai ter uma diminuição na população de jovens e um aumento da população adulta. Aqui nesse outro gráfico a gente também tem a velocidade do envelhecimento populacional em países selecionados, então de 7% para 14%, e o que a gente tem é que quanto mais vertical for a linha, mais rápido é o envelhecimento. Então a gente tem diversos países aqui, França, Estados Unidos, Japão, China. Em cinza a gente tem o Brasil, em cinza escuro, e a gente percebe que a linha do Brasil é a linha mais vertical, o que indica que a gente deve ter um processo, uma velocidade de envelhecimento populacional bastante rápida. Então, a gente deve ter aí em 2040 cerca de 14% da nossa população mais envelhecida. Isso é bastante expressivo. Isso se torna muito importante, principalmente porque aqui no país a gente tem um sistema de previdência, a previdência pública, que quem está trabalhando hoje é que está financiando os aposentados. Então, se a gente vai ter uma população jovem, em idade de trabalho menor, vai ter menos gente para financiar um número maior de idosos que estarão aposentados. Então, por isso que é importante a gente pensar no planejamento da aposentadoria, não só envolvendo a previdência pública, que é gerida ali pelo INSS, a gente vai falar um pouquinho mais de estrutura da previdência adiante, mas também pensar em outros planos de aposentadoria, que a gente chama de aposentadoria complementar, aposentadoria privada. Então, o objetivo nessa aula vai ser a gente falar dessas opções de aposentadoria privada, já que o sistema público vai ficar cada vez mais insustentável, já que a gente vai ter menos gente trabalhando para financiar mais idosos que estarão aposentados. E, além disso, também é bem importante olhar para a questão da aposentadoria, porque a gente tem diversos momentos de vida e quando a gente está aposentado, a gente acaba utilizando o patrimônio que a gente construiu ao longo da nossa vida. Então, aqui é uma curva que a gente chama de ciclo de vida, onde a gente tem 3 etapas: a construindo vida, a do crescimento patrimonial e a utilização do patrimônio. E a gente pode ver que a gente constrói ali uma vida até mais ou menos os 40 anos, onde tem ali a formação acadêmica, a entrada da casa própria, compra de casa, casamento, filhos. A gente nessa idade, nessa etapa, a gente acaba pegando empréstimos, utilizando bastante cartão de crédito, financiamento. Depois, a gente passa ali para a parte de crescimento patrimonial, e aqui a gente acaba estando mais estabilizado no mercado de trabalho, ganhando um salário maior, tendo uma promoção de emprego. Muitas vezes a gente recebe uma herança, mas tem essa construção, esse crescimento do patrimônio, até que a gente se aposenta e a gente tem que utilizar esse patrimônio que a gente construiu, que a gente conseguiu construir ao longo da vida. Então, vai ser necessário muitas vezes vender a casa, a gente vai ter gastos maiores com planos de saúde, tem que analisar quais vão ser as nossas rendas de aposentadoria.
Então, a gente tem esse ciclo e por isso que é importante ter uma aposentadoria, um planejamento de aposentadoria bem realizado, já que no final da vida a gente não vai estar mais acumulando patrimônio, e sim utilizando o que a gente já conquistou. Então, esses são os dois principais fatores pelos quais é muito importante a gente planejar a nossa aposentadoria. E aí vamos falar um pouquinho de como que a Previdência está estruturada aqui no Brasil. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico do sistema de Previdência e eu mencionei para você que a gente então tem a Previdência Pública, que ela é dividida em RGPS, Regime Geral de Previdência Social, e o Regime Próprio de Previdência Social, o RPPS. Qual a diferença? Todo brasileiro que ofere renda ele tem que estar inserido em uma dessas duas previdências, ou no regime geral ou no regime próprio. Se você for servidor público, provavelmente você está inserido no RPPS, já que o RPPS é que faz a gestão da aposentadoria dos servidores públicos. Então, se você é servidor público, você vai estar ali inserido no RPPS. Já todos os outros trabalhadores, sejam trabalhadores autônomos, sejam trabalhadores CLT, eles devem estar filiados ao RGPS. E aqui é o primeiro ponto muito importante. Muita gente acredita que só trabalhadores CLT que são obrigados a estar filiados no RGPS, que é administrado pelo INSS, que é como vocês devem conhecer. O RGPS ele é administrado, então, pelo INSS. Mas não é só os trabalhadores CLTs que devem contribuir. Qualquer brasileiro autônomo ou empresário que ofere renda também deve contribuir para o INSS. Isso está na legislação. Então, se você é um trabalhador autônomo ou é sócio ou empresário de alguma empresa e não contribui para o INSS, você está fora da lei. E aí, depois a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento tributário. Alguns aspectos tributários você não pode adquirir, algumas vantagens tributárias você não pode adquirir, caso você não esteja filiado ao INSS. Então, esse é um ponto muito importante. Então, obrigatoriamente, você tem que estar no RGPS, que é regido pelo INSS, ou se você for servidor público, no RPPS. Mas, conforme eu mencionei, a gente tem esse problema de que, esse é um sistema de previdência onde quem está trabalhando hoje financia os aposentados. Como a gente vai ter uma redução da população economicamente ativa e mais idosos, isso acaba aí ocasionando uma conta matemática que pode não fechar no futuro. E aí a gente tem também, então, para resolver esses problemas, o regime de previdência complementar. Esse regime de previdência complementar ele não é obrigatório, cada pessoa decide se quer aderir ou não. E aí, a gente tem ali as entidades de previdência aberta e as entidades de previdência fechada, conhecida como fundos de pensão. Então, tem diversas empresas que têm esses fundos de pensão para os seus funcionários e outras não têm. E aí, vai da escolha do trabalhador aderir a entidades de previdência aberta, que são os regimes de previdência, PGBL e VGBL, que a gente vai falar mais adiante. Então, tenho isso em mente. Obrigatoriamente você deve estar no RPPS ou no RGPS, e aí a previdência complementar, entidade aberta ou fechada, é da sua escolha, principalmente ali as entidades abertas de previdência, que a gente vai falar mais adiante. Então esse era o resumo inicial que eu queria passar para vocês com relação à previdência e tentar mostrar um pouquinho da importância de planejar a sua previdência.